Bom dia, meus amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu com Israel, tendo em vista tantas promessas sobre a salvação daquele povo? Essa pergunta, que ainda hoje é a pergunta de muita gente, ela está sendo respondida pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos. Relembrando que o livro de Romanos possui, podemos dizer, três partes. Capítulo 1 a capítulo 8, nós temos a exposição do Evangelho, ou seja, Paulo ele mostra o que realmente ele pregava. Depois, capítulo 9 até o capítulo 11, ele fala especificamente sobre essa questão de Israel. O que foi que aconteceu com Israel? E nesse ponto ele vai mostrar, inclusive, os seus sentimentos pelo seu povo, né? O amor dele pelo seu povo. Capítulo 12 em diante, nós temos uma série de aplicações. Mas a carta como um todo, ela tem alguns propósitos. Um dos propósitos muito importantes da carta é dar, e com certeza o fato dele ter enviado a Roma não é por acaso, dar uma defesa de si mesmo, porque ele está sendo acusado de muitas coisas. Ele estava sendo acusado de estar pregando coisas erradas ou contra o próprio povo judeu, contra César. Ele estava sendo acusado de uma série de questões falsas. E a carta aos Romanos possui exatamente as justificativas, as explicações, desmentindo, né, as acusações. O conteúdo de sua pregação. Ele mostra que, na verdade, ele ama seu povo, e não o contrário, como diziam, e que ele não ensinava, em hipótese alguma, uma rebelião contra César. Por isso que a carta aos Romanos é a única que possui, de uma forma bem detalhada, a questão da obediência às autoridades. Portanto, a carta está sendo apresentada como uma defesa às falsas acusações dos judeus. Lembre-se que Paulo vai ser julgado pelo tribunal de César. Uma outra questão muito importante, e vamos ver hoje melhor exatamente essa preocupação de Paulo, que é a preocupação com um possível antissemitismo. O que é isso? No cristianismo, começou a surgir uma antipatia para com os judeus. Claro, os judeus tinham sua culpa, porque os judeus estavam perseguindo, provocando, estavam o tempo inteiro perturbando. E o apóstolo Paulo, inclusive, era talvez a principal testemunha disso. E não só ele, mas até mesmo gentios, como Roma, já estavam antipáticos, né, aos judeus. Por quê? Porque os judeus costumavam ser um povo que estava provocando, 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 porque eles não estavam satisfeitos, a gente até entende, com o fato de estarem se submetendo ao Império Romano. Então, Paulo se preocupa. Opa, antissemitismo dentro do cristianismo, ou seja, antipatia ou até mesmo ódio aos judeus, isso não é bom. Os gentios não podem odiar os judeus, os cristãos não podem ter antipatia com os judeus. Isso criaria um problema grandioso. E esse problema aconteceu. No segundo século, como nós repetimos já várias vezes, um personagem chamado de Marcião excluiu tudo que era literatura de caráter judaico ou de alguma associação judaica da Bíblia. E ficou só com aquilo que ele entendia ser gentílico para os cristãos dessa nova época, que seria a época gentílica. Isso por causa dessa visão deturpada sobre os judeus. E isso aconteceu depois. E Paulo está evitando um problema. Paulo está evitando exatamente isso aí. Porque, inclusive, lembre-se, toda a escritura foi escrita por judeus. Né? Não tem nem como excluir isso, porque Paulo também era judeu. E o único que não era judeu é Lucas. Então, ele disse no capítulo 9: olha, os israelitas foram usados por Deus. Foi para eles que Deus deu tudo que é revelado. Né? E aí ele fala no versículo 4 e 5 sobre a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto. Ou seja, tudo que nós sabemos sobre como agradar a Deus, tudo que sabemos sobre as promessas de Deus, foi dado por meio dos judeus. Né? Então não dá para ter antipatia. Devemos ver como Deus usou aquele povo com o seu propósito. Então nós entramos nesse ponto mais especificamente. Né? No capítulo 11, a partir do versículo 16, e Paulo está outra vez falando, né? Ele repete várias vezes essa questão. Olha, eu amo meu povo. Veja que a repetição mostra que ele está realmente se defendendo. Ele quer mostrar que estão acusando falsamente. E outra questão que ele vai repetir é: olha, eles
não crerem em Cristo por causa da dureza do coração deles. O problema é deles, né? E outra, Deus não tem a obrigação de estar quebrantando o coração de todo mundo para que todo mundo possa, como fez comigo, né, estar aos pés do Senhor Jesus. Então, ele vai tratar essa questão, né, tanto da eleição quanto da dureza de coração do povo. Nós já vimos isso. Tá? E aí, a partir do versículo 16, falando sobre a questão da dureza de Israel, ou seja, Israel não creu, pensando como uma totalidade, né? Ele disse, ó, eu sou judeu, eu criei, portanto Deus cumpriu sim as suas promessas, e ele continua salvando os judeus, mas não a totalidade, né? Não todos os judeus. E aí ele diz, mas olha, observe uma coisa interessante, houve um benefício, porque foi na dureza de coração dos judeus que eu, Paulo, né, dizendo, que eu mesmo me voltei para vocês, gentios. E nós lemos o texto de Atos, capítulo 13, em que o apóstolo Paulo prega para os judeus na sinagoga, e por inveja, por uma série de problemas internos dos judeus, eles vão tentar desfazer o apóstolo Paulo, porque os gentios estão crendo, né? E aí o apóstolo Paulo sacode o pé e então diz, olha, vou me voltar para os gentios. Vocês estão desprezando o evangelho. Então, a dureza de coração deles. E ele diz assim, a dureza de coração deles terminou sendo um benefício para os gentios, porque a igreja entendeu. Esquece agora o foco nos judeus e segue com os gentios. Não é que a igreja tenha deixado de pregar para os judeus. Sempre se pregou e deve continuar pregando para os judeus. Mas a igreja passou a ter um foco. O foco agora não era mais os judeus como era no início. No início, o foco do cristianismo era pregar para os judeus. Quando os judeus mantêm o coração endurecido e começam a implicar e rejeitar, a igreja diz assim, não. Já que Deus disse que a gente deveria pregar também para os gentios, agora o nosso foco mudou. Vamos para os gentios. E aí o foco começa a ser os gentios. Os judeus ainda continuam ouvindo, mas a igreja agora está mais atenta ao resto do mundo. Né? Ele diz assim, se na dureza de coração dos judeus foi uma grande bênção para os gentios, imagina se os judeus se converterem, como não será uma grande bênção para todo o mundo. E ele traz isso. E aí no versículo 16 ele diz, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, qual é o ponto dele? Ele está colocando aqui Israel como a raiz. Mas por quê? Porque veio de Israel. Então, a gente devemos entender, inclusive, a própria cronologia da história da redenção. Os judeus receberam a revelação, é deles que vem a salvação. Jesus é judeu. Né? Então, é por isso que Israel aqui é a raiz. Por isso que Israel é a base. Porque é de Israel que surge toda a revelação e a própria redenção por meio de Cristo Jesus, que é o judeu filho de Deus. Então, olha, se a base estiver bem, o restante também está bem. Né? Ou seja, se a raiz estiver bem, a sua totalidade também está bem. E aí continua, você vai entender melhor com os versículos seguintes. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e se tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, observe uma coisa. Os judeus, eles foram o instrumento de Deus, né? Como eu falei. Claro que a salvação, a base aqui é Jesus, tá? Mas é de Israel que vem. E ele diz assim, olha, mas pela dureza de coração deles, Deus cortou. Ou seja, já que eles não creram, obviamente, eles não vão fazer parte da igreja. O que é a igreja? A igreja é todo homem de todo o tempo, né? Desde Adão até o último dia. Todo homem e mulher, né? Toda pessoa que creu em Deus, ou seja, se uniu a Deus pela fé. Né? Então, todos eles são a igreja. Não é uma nação. Então, Israel é a igreja porque era nação. Não, não. Dentro de Israel, a nação, tinha a igreja. Mesmo que parecia a mesma coisa, né? Parecia Israel e igreja ser a mesma coisa. Não era. Tanto é que Paulo diz assim, nem todo de Israel é verdadeiramente israelita. Então, parecia porque é mais ou menos aquilo que acontece hoje, nós podemos dizer. É aquilo que a gente chama de igreja visível. Ou seja, você olha para a cristandade
e olha e vê uma igreja, digamos, né? Você diz assim, aqui, ó, que são os cristãos, né? Por quê? Porque todo mundo ali se diz de alguma forma crer em Cristo. Então, são os cristãos. Mas eu pergunto para você, quando você olha mais de perto e vê o que de fato cada um diz crer e como se comporta e a sua relação com Deus de verdade, você vê todos como verdadeiros cristãos? Você diz assim, não. Hoje, mais do que nunca, talvez, a bagunça está bem grande. Não dá para chamar isso tudo de cristãos ou de igreja de verdade. Mas quando você vê, estão todos dentro da igreja. Né? Então, dentro de uma igreja local até, você olha assim, está todo mundo dentro da igreja, mas você diz assim, bah, mas aquele ali não está dando testemunho de ser cristão. Né? Então o que é isso? É que a igreja visível seria um Israel-nação, né? Parece ser todo mundo, né? Mas quando você olha mais de perto, você vê que é aquilo que Paulo diz. Nem todo de Israel é israelita, ou seja, nem todo que se diz cristão, por exemplo, é necessariamente ou verdadeiramente um cristão. Então nem todo mundo era. Então, entre Israel sempre teve salvos. Mas quem não creu, manteve o coração duro, então não é. Né? Então, a salvação veio de Israel. Né? Obviamente, ali a associação de Cristo com Israel, ele é como a raiz, né? Ou seja, a base veio dele. E o que acontece? Todo judeu tinha que estar ligado, né, à salvação, que é Deus. Vamos colocando aqui em geral. Deus é a salvação. Né? Então todos têm que estar ligados a ele. Não é você estar na nação que é. Ah, está dentro de Israel da nação, então está tudo bem, já está salvo, está tudo certo. Não, 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 não. Precisa andar com Deus. Nos passos, por exemplo, de Abraão, né? Aquele que creu, né? Que foi justificado pela fé. Mas os judeus desprezaram. Né? O Cristo veio, né? A raiz, né? A base veio, e eles desprezaram. Não todos, mas desprezaram muitos. O que acontece? Eles não são povo de Deus, mas não são judeus, mas não creram. Então ele chama de cortou, ou seja, uma árvore em que aqueles que não estão realmente ligados, né, ou se rebelaram contra a raiz, né, Deus corta. Ah, se rebelou? Cortou. Né? Então ele faz essa figura. Né? Ele diz, mas enxertou você. Então, aqueles que se rebelaram, ele cortou, mas enxertou você. Você foi enxertado, então você foi unido. E é um raminho que é ligado na árvore e aí passa a fazer parte dela, né? Passa a se alimentar. Aí ele diz assim, olha, mas não se ensoberbeça. Eu percebo então agora que na exortação dele, olha, vocês que foram enxertados, não devem se ensoberbecer contra eles. E aí a gente vê essa questão do antissemitismo que estava brotando dentro do cristianismo e Paulo se preocupou. Paulo viu o problema e se preocupou. Disse, olha, para aí, os judeus estão criando muito problema, mas a ideia não é criar o antissemitismo dentro da igreja. O cristão não pode odiar os judeus. Precisa entender o que está acontecendo, entender que Deus sim salva judeus, e eu sou judeu, diz Paulo, né? Mas também há judeus duros de coração, e eles são cortados, deixa eles para lá. Mas não despreze o todo, né? Não despreze o todo. Então vocês foram enxertados, mas lembre-se que vocês foram enxertados em Israel, ou seja, o Israel espiritual, ou seja, de onde veio a salvação? Veio de Israel. Jesus era o quê? Judeu, israelita, portanto. Né? Então a salvação vem de lá. Então você ter sido enxertado deve fazer que você seja grato pelo que Deus fez por meio de Israel. Inclusive, como disse, trazendo o Salvador por meio de Israel. Então não te glories contra os judeus, né? Ah, eu sou salvo, vocês não. Então, começar a se gloriar, se engrandecer e desprezar. Não, faz isso porque você foi enxertado em Israel, não o contrário. Então, a gente veio nessas palavras de Paulo já essa preocupação e havia já uma antipatia, né, de gentios em relação aos judeus. Nós já mostramos, inclusive, que devemos lembrar que os judeus foram expulsos de Roma. Então, olha, o ânimo dos gentios contra os judeus não estava bom mesmo, não. Né? Então, eles precisavam saber lidar com a situação. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz ativa. Opa, calma aí. Você foi enxertado, e você tendo sido enxertado, não é você que sustenta o restante, é o contrário. Então não te glories. Dê graças a Deus por ter sido enxertado no Israel de Deus, ter sido enxertado na igreja do Senhor.
Olha, infelizmente é uma pena. E Paulo diz assim: eu queria muito que eles fossem salvos. É muito triste ver a dureza de coração deles, né? Então Paulo lamenta a dureza de coração deles e não o contrário, né? Então por isso que ele está motivando os gentios a fazerem a mesma coisa. Olha, assim como eu lamento a dureza de coração dos judeus, vocês também lamentem, não te gloriem, não é, 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 se ensoberbeça. Versículo 19 diz: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. É a ideia de se gloriar. Tá vendo? Deus tirou eles para me colocar. Ele assim, opa, calma. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Ou seja, por causa da dureza de coração deles, sai fora. Não é parte da igreja por causa que é Israel de sangue, né? Lembre-se que quando os fariseus chegaram para João Batista e disseram assim: nós somos filhos de Abraão. O que foi que João Batista disse? Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Portanto, eles se gloriavam no sangue, né? Na descendência. E aí aqui está acontecendo o oposto, né? Os gentios agora se gloriando por terem aparentemente substituído os judeus. Eles assim, calma, não é bem assim. Não te glories, né? Por causa da incredulidade deles, foram cortados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Observe que a fé ela deve levar à humildade. É muito estranho, é demasiadamente estranho a ideia de cristãos e soberba. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, o cristão não se ensoberbece por ser cristão ou por outra coisa qualquer que Deus tenha dado, abençoado. Ele agradece. Obrigado, Senhor, porque eu não mereço. E eu agradeço porque o Senhor me deu algo. Então, nunca vai ser associado o cristianismo à soberba. Então, soberba sempre será um vício e um pecado. E o que o cristão deve ter é gratidão, humilde gratidão. Porque senão ele nem entendeu a salvação, né? Peraí, tu era um pecador miserável, Deus te enxertou ali, tu ainda acha que foi por mérito teu? Então não, por favor, né? Então, a humildade grata, ou a gratidão humilde, né? É isso que eles deveriam ter. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ou seja, não pense que você é melhor. Se você também não tiver um coração humilde, se você não tiver um coração grato, se você não tiver um coração que realmente reconheça que foi a graça de Deus na tua vida, e começar a se ensoberbecer e achar que você é justo demais, e começar a achar que foi por obras e méritos seus, não tenha dúvida. Como ele cortou os judeus, corta tu você também. Então, não tem distinção. Isso, inclusive, concorda com o que ele havia dito já e várias vezes disse antes, o que? Não há distinção entre judeus e gentios. A salvação é a mesma, igualzinha. A salvação para os judeus e gentios é a mesma. Da mesma forma que Deus salva um, salva outro. Pela graça. Né? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Ou seja, eles, duros de coração, Deus severamente cortou. Não querem, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Ou seja, se você continuar firme, você verá a bondade do Senhor. Então, portanto, observe que é a graça divina, o homem não pode se soberbecer diante disso, e mesmo diante do fato de que o outro foi tratado com a severidade por causa da dureza de coração, devemos continuar olhando para essa situação e vendo que foi a graça de Deus que me colocou lá. Ou seja, eu não devo olhar e dizer assim, tá vendo? Eu sou melhor que ele, por isso que eu estou aqui. Não. Dê graças a Deus, porque você está aí. E Deus, senão Deus também poderá cortar você. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Observe que o foco aqui é o agir, a responsabilidade da pessoa. Ou seja, se você anda com o Senhor, você desfruta, portanto, de todas as bênçãos. Se você não anda com o Senhor, porque acha que você vai desfrutar das bênçãos, né? Eles foram duros de coração, por isso, então, eles estão fora. Mas se converterem, é claro que eles vão desfrutar também. O foco, nesse momento, é exatamente a relação do homem com a fé cristã, né? Com o Evangelho, que é a mensagem que Paulo pregava e que nós mostramos já que ele já apresentou nos primeiros 8 capítulos. Então, a atitude do homem é importante. Observe que Deus sempre exige sua responsabilidade. Você crê,
Qual é a sua relação com o Evangelho? Né? Deus jamais, mesmo que seja pela graça a salvação, jamais ele disse ou dirá: olha, fica aí na poltrona esperando que simplesmente o Senhor traga Jesus de volta. Aí é graça, então não tem que fazer nada. Não, pelo contrário. A graça de Deus manifesta exige de nós a fé, ou seja, temos que crer. E é graça de Deus também, claro, mas já vimos isso. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ou seja, vocês creram e vocês fazem parte da igreja do Senhor. Eles mantiveram o coração duro, portanto, eles estão fora da igreja do Senhor. Mas aqueles que crerem, eles serão também recebidos, vistos como parte da igreja do Senhor. E todos quantos crerem. Portanto, a fé é a mesma para ambos os casos. Então você deve agradecer a Deus pelo que Deus fez na tua vida e esperamos, que era o anseio do apóstolo Paulo, que eles venham a crer também, porque não tem por que a gente menosprezá-los. Se Deus enxertou você na árvore, quanto mais não pode trazê-los para essa árvore novamente. Porque a salvação é pela fé, é pela graça de Deus que opera na vida do homem. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado, porque fomos agraciados com algo que não merecemos. A salvação em Cristo Jesus. Nosso desejo é que muitas vidas sejam salvas, Senhor Deus. Que o Senhor opere nos corações. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor, Deus, foi muito bondoso conosco, nos enxertando, nos colocando, Deus, no teu povo. E o Senhor tem nos ajudado a continuar a perseverar nisso. Obrigado, Senhor Deus, por isso também. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a tua igreja, que ela cresça no Senhor e que o Senhor, ó Deus, nos use para alcançar muitas vidas em Cristo Jesus. Tudo isso, Senhor Deus, nós oramos gratos em nome dele. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.